Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que agora nos ouvem, os que estão aqui presencial, que é a minha futura esposa, a minha namorada Paola, que nesse propósito de estar estudando, dissertando sobre as coisas espirituais da Bíblia, sobre aquilo relativo ao que a gente precisa, ao nosso cotidiano, sobre batalhas espirituais que nós sofremos diariamente, que todos sofrem, todos sofremos, isso faz parte da vida, tanto do crente como do descrente, todos temos batalha, porque todos estamos expostos a essa realidade espiritual do bem e do mal das nossas vidas. E nós colocamos o nome desse programa, por enquanto, de Dissertação Espiritual Bíblica. Hoje nós vamos dissertar sobre essas questões espirituais à luz da Bíblia, que nós acreditamos fielmente ser a palavra de Deus. Nós acreditamos e nós confessamos que ela é a palavra de Deus, única e exclusiva e a maior das profecias. E dentro desse programa, nós vamos tratar esse começo em uma série chamada de Dons Espirituais. Hoje, dia 19 de dezembro de 2021, já são quase 4 horas da tarde. Eu aqui e a minha comprometida vamos começar a tratar sobre a questão dos dons espirituais. E eu e ela aqui em consenso, a gente chegou num consenso de que todo início de programa ou todo trabalho deve ser obrigatório uma oração, invocando a direção do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. E que devemos ter consciência de que nós somos instrumentos. E é o Espírito Santo que faz a obra. Ele convence o homem do mal. Ele que convence o homem do pecado. Então, nesse momento aqui, vamos fazer uma pequena e singela oração, fechando nossos olhos e clamando ao nosso Deus. Porque só o Espírito Santo, só Ele nos alinha com a verdade e o equilíbrio. Só Ele. Então, vamos clamar a Ele. Eterno Deus e eterno Pai, neste momento, meu Deus, te clamamos, meu Pai. Neste momento, te clamamos, Pai, o Teu Espírito Santo. Clamamos, Pai, a Tua direção, Pai. Que cada palavra que sai da minha boca, cada palavra que sai aqui da boca da Paola, Pai, que cada palavra, Pai, sejam palavras dirigidas por Ti, meu Pai. Que sejam palavras de edificação. Que possamos, Pai, sempre estar, Pai, embaçados na Tua palavra, que é verdade, Pai. Que o Senhor nos guie, não nos deixe, Pai, desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que possamos, Pai, ser firmes e corajosos nesses propósitos, Pai, de pregar a Tua palavra. Abençoa cada um que vai ouvir, Pai, cada um que está ouvindo, Pai, que seja tocado, Pai, seja tocado pelo Teu Santo Espírito. O Senhor é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, Pai. E a Tua palavra nos diz que o Senhor criou o coração de cada um e conhece o coração de cada um, Pai. Então se faça presente em nosso meio e fale através de nós. É o que eu lhe peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Então, agora nós vamos começar aqui a nossa leitura bíblica sobre os dons espirituais. E o Espírito Santo revelou para mim e para ela aqui 3 textos da nossa Bíblia, que nós vamos ler sobre as questões de... tem muito mais, olhando a fundo, mas nós vamos focar agora em 3 textos que nos dão uma explanação geral sobre os dons do Espírito Santo, que é algo bem confuso, né, amor? É algo bem confuso, né? Quantas vezes fala que você já se pegou se questionando, perguntando qual era seu dom, não é mesmo? Muitas coisas. Perguntava pra Deus, né? Muitas vezes, né? Sim, com certeza. Chegou um ponto que às vezes você até pensava que Deus não ia te responder, né? Porque tava demorando pra te responder, não tava? Com certeza. Mas Deus te respondeu? Com certeza. Ele mostrou pra você que você tem esse dom, que você tinha o valor, que você tinha o
Então, né, muitas vezes, né, mas Deus te respondeu, né, meu amor? Ele te respondeu e te mostrou que sim, todos temos um dom e todos podemos ser úteis, segundo as faculdades que Ele nos deu, segundo os dons que Ele nos deu. Todos podemos ser úteis e contribuir para o reino. Todos podemos. Então, vamos agora fazer aqui uma breve leitura de 1 Coríntios, no capítulo 12. E vamos meditar na palavra da verdade. 1 Coríntios 12. Na minha tradução, traz aqui manifestações do Espírito. A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda gentios, éreis como que conduzidos e levados para o culto dos ídolos mudos. Por isso agora eu vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, vai dizer Jesus seja maldito. Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito à vista do bem de todos. Olha só para você ver que tremendo que está sendo dito aqui. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Tem versículos que se torna tão rotineiro, a gente lê assim, vê num papel, num banner, assim, numa rede social, uns versículos, se torna meio trivial e perde às vezes a essência, mas você vê que como é tremendo a imensidão do que está por trás de cada versículo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Ou seja, você tem o suficiente, o dom que você tem natural, inato a você, que aquilo que Deus vai te dar, que vai se tornar inato a você, já vai ser o suficiente para mudar o seu redor. Já está em vista o bem de todos. O dom que você tem já vai ser o suficiente para quebrar os grilhões ao seu redor. E aqui ele continua. É dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria. A outro uma palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro é dado a fé, que pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. Aí você vê, ele começa a falar de várias categorias de dom. A fé. Muitas pessoas dizem, eu não tenho nada, só me tem a fé. Irmão, então você tem tudo se você tem fé. Você tem tudo se você tem fé, Paula. Tudo. Porque a fé é dom de Deus. A fé que Efésios 6 vai dizer que é o escudo, nossa defesa contra as setas inflamadas, é a fé. É a fé. Então, tanto a fé é fruto desse Espírito, o poder de fazer milagres, a outra, profecia, irmãos. As pessoas de hoje não acreditam mais em milagres, as pessoas se tornaram tão materialistas que deixaram de acreditar em milagre. Suas fés se tornaram pequenas. Porque fracas, exatamente, Paulo, fraca, porque é a fé que provoca o milagre. A fé provoca o milagre. A fé, ela provoca o milagre, porque a fé, ela é dom. E todo dom que vem do Pai das Luzes traz cura, é um dom do Espírito. Há outro poder de fazer milagres, há outro profecia. Há quem negue que existe profetas. Há quem negue, não, o dom da profecia ser São João, tirando as palavras de Jesus fora do seu contexto original. Aqui, o apóstolo, pelo próprio Espírito do Cristo, ele nos diz, dom da profecia, e é o Espírito Santo que dá. Deus profetiza, Deus nos deu a autoridade de profetizar.
e pelo nome de Jesus selar a profecia. Deus nos deu isso. Nós recebemos, eu já recebi profecias e eu sabia que vinham da parte de Deus, que profecias que se cumpriram. Porque o profeta verdadeiro, ele fala da parte do Senhor, e da parte do Senhor é verdades. E a verdade, ela se cumpre. Então existe sim profecias. A outro, o discernimento dos espíritos. Vai vir muita profetada aí, muita profetada, mas Deus vai pôr aqueles que vai ter lá aquele senso, aquela sensibilidade de olhar esse espírito aí enganador. Que lá não, esse fala da parte do Senhor. Isso é dom de Deus, o discernimento dos espíritos. Tem pessoas que têm esse dom inato que Deus dá desde o nascimento, e essas pessoas, em muitas religiões, é chamado de pessoas sensitivas, alguns ramos é chamado de médiums, mas são pessoas que têm esse dom inato de sensibilidade. A pessoa sente quando tem uma energia ruim, quando o ambiente está pesado. Essa pessoa sente, ela sabe, ela sabe. Ela sabe quando o pensamento, muitas vezes servos de Deus, pessoas espirituais assim, mais experientes, muitos irmãos mais antigos, eu vejo muito assim nas igrejas, você fala, às vezes é falado alguma coisa, ou é dado uma sugestão, ou ele mesmo tem um pensamento, depois ele dá o testemunho e nos conta isso, ele mesmo repreende, esse pensamento não veio de mim, esse pensamento é diabólico, não veio de Deus não, esse pensamento é maligno. Ou seja, ele tem o discernimento dos espíritos ali, daquilo que está te influenciando. Ele tem esse discernimento. São vários os tipos e as ramificações, os tipos de dom de Deus que existe. Agora, eu queria que você aí, Paola, lesse para nós. Vou terminar de ler o 10 e você lê o 11, que é o que concretiza para que essa junção de todos esses dons e dons diferentes. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro a diversidade de línguas, também há quem negue, tá aqui, tá claro, há quem negue. E eu ainda gosto de ler numa tradução católica, a minha Bíblia. E a própria tradução católica, e muitos há lá, né, quem negue, mas a diversidade de línguas estranhas. A outro, a interpretação das línguas. Quem já viveu, quem já viu como é tremendo um irmão falar em línguas e o outro lado traduzindo aquela linguagem espiritual. Eu já tive algumas experiências assim. Faz até tempo que eu não vejo isso. Experiências até de infância, indo em várias igrejas pentecostais com a minha mãe. Fatos que a gente é criança e já acha estupefatos. Tinha o irmão falando em língua, o outro no lado traduz ali, e a igreja toda entra numa unção. Você vê que as coisas mudam, o semblante das pessoas muda, o brilho delas muda. Você vê que tem uma presença ali, a presença do Espírito Santo, a unção. Então é tremendo o dom das línguas, o dom da interpretação das línguas. E agora lê o 11 para nós, que é o capítulo 12, versículo 11. Quer ler até aqui na minha? Lê aqui na minha aqui. Lê para esse povo abençoado de Deus, o 11. A paz do Senhor, vou ler. A paz do Senhor, vou ler o 11. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza distribuindo as cada uma conforme quer. Olha você vê, irmão, que tremendo que ela leu. Que tremendo que ela leu. Todas essas coisas é o único Espírito que realiza, distribuindo a cada um conforme quer. O ser humano, ele tem uma tendência natural a ser até um pouco megalomaníacos, né? Querer coisas grandes. O irmão acha que o dom importante é só o que vai lá, que fala em línguas, o que entregue profecia. E os irmãos se esquecem que também é dom do Espírito Santo, o diácono, a irmãzinha humilde que vai lá, leva um copo d'água para você, leva para os pregadores, o irmãozinho que tem o dom de servir, que foi até o intuito da criação, biblicamente nos Atos, o intuito da criação dos diáconos foi para servir nas mesas até. Para servir nas mesas, são trabalhos essenciais, aqueles da organização, limpeza da igreja, também são
dons do Espírito Santo. E todas essas coisas é um único Espírito que realiza. É um único Espírito. É o único Espírito que é o Espírito Santo de Deus que dá a cada um. E aqui nos outros versículos, se a gente for ler, a gente não vai ler todos para não tomar muito o precioso tempo dos irmãos, mas se a gente for ler tanto em Romanos quanto em Efésios, ele já traz a comparação do corpo, que cada dom é semelhante a um membro de um corpo, que cada membro do corpo ele tem uma função, e isoladamente ele é inútil, ele precisa estar em comunhão com todos os membros, e todos os membros juntos formam o corpo, ou seja, todos os membros juntos. Ou seja, cada dom que seja, porque não existe dom maior ou dom menor, todo dom é útil e necessário para a obra e para a casa do Senhor. Nunca se sinta menosprezado na sua igreja, nunca. Serve água, varre, e Deus, vendo sua boa vontade, Deus do céu vai te derramar dons, porque Deus dá os dons, a Bíblia diz que Deus dá os dons. Então pede a Deus dom, pede, se você também tem vontade, Deus, eu quero falar em língua, pede para Deus dom das línguas. Quem sabe ser agraciado, porque Deus é misericordioso, Ele pode te conceder essa graça de te dar os dons das visões, dons dos sonhos, dom das interpretações, o dom da profecia. Então, pede para Deus, porque mais para frente, no mesmo texto aqui mesmo de Coríntios, ele já vai trazer essa interpretação, Paulo, espiritual da coisa, dos dons, que é isso, que é sendo membros, vários membros, cada um com uma função, com uma utilidade, cada um com uma faculdade, mas todos servindo a um único corpo, que serve a uma única mente, a uma única cabeça, que é Cristo, Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, fiquemos com essas palavras, que essas palavras não sejam minhas, mas do Espírito Santo de Deus, para abençoar a tua vida, e que a paz reine nos seus corações, que a paz reine nos meus corações, que possamos cada um se libertar daquilo que nos aprisiona. Eu peço para Deus a minha libertação, eu tenho minhas coisas pessoais, peço para Deus, peço também para Deus para suas coisas pessoais, em secreto, no silêncio, no teu quartinho lá, ora por Deus que está em secreto no seu coração. Vai na casa de Deus, vai no culto, porque o culto é a confissão de fé mútua. Vai lá junto com os irmãos que professam a mesma fé que você, ser mais forte, orar junto, interceder um por outro, porque o poder da intercessão é forte. O poder da intercessão, e é um dom, o dom da intercessão, de orar um pelos outros, pedir a Deus, clamar, e a oração do justo muito pode, por sua eficácia, nos respalda as Escrituras. Então, fiquem na paz do nosso Deus com essas mensagens aqui. Fiquem na paz e até o próximo programa. Que a paz de Deus reine no seu coração. Fiquem com Deus. Um abraço meu e aqui da minha companheira Paola. Fiquem na paz. Deus abençoe, meus amados.